2025, fechou o assunto, tá? Vamos para outro, Deus abençoe, aleluia, vamos para outro. Quando a pastora falou para mim que 2025 seria o ano de avançar, e quando é estabelecido um tema nos nossos corações, nós começamos a orar por isso. Eu começo a orar por isso. Porque avançar para quê? Para ir aonde? Para fazer o quê? Qual o propósito de avançar? Qual o propósito de nós colocarmos isso? Esse avanço é numérico, é espiritual? Esse avanço o que é? Né? E uma coisa que eu tenho entendido no meu coração, que, lógico, nós queremos crescer, queremos avançar numericamente, queremos fazer 2, 3 cultos, queremos avançar financeiramente, queremos. A minha oração é que você ganhe mais, que você seja mais bem sucedido do que você é. A minha oração é que você prospere cada dia mais. Mas há um caminho para poder chegar onde tem que chegar. Há uma trajetória. Então Deus tem falado muito no meu coração sobre que para nós podermos avançar, nós precisamos ter base, precisamos ter alicerce, nós precisamos ter solidificação para poder apoiar os nossos pés. Falando de atleta novamente, quando um atleta de corrida, de tiro, daquele de 100 metros, quando ele vai correr, tem uma base que ele apoia o seu pé, e quando dá o barulho, ele exerce toda a pressão, toda a potencialização da sua perna para poder correr e ir adiante. Então é necessário isso. Então esse ano nós temos o GCN, que é o ministério que vai alimentar, que tem alimentado nossos corações. E é importante você entender isso. Você precisa fazer parte de um grupo, irmão. Você precisa fazer parte de um grupo. Ai, pastor, mas eu não gosto dos grupos que tem. Você não foi, você não conhece. Tem um grupo lá do Bruno, da Mari, da Thalita, do Rogério, tem lá da casa do André e da Di. Você não foi ainda, vai conhecer. O GCN é para te dar base. Nós temos também a escola dominical. A escola dominical, ela está dividida em 3 blocos de aulas, por temas, e está muito bom. Você aprende. Hoje eu estava o irmão Sérgio falando sobre as parábolas, o tema dele é sobre parábolas, e falando sobre a parábola do bom samaritano. Há algo profundo e real nos nossos corações, que nós precisamos entender e aprender da palavra, queridos. A palavra de Deus é o que nos sustenta e nos dá base para continuarmos. Eu só estou aqui porque a palavra é quem nos sustenta, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que é lâmpada, bússola, é que nos guia, é a palavra que nos faz vencer todos os dias. Nós estamos com um projeto, já estamos gravando maturidade espiritual. O que é maturidade espiritual? Serão 10 matérias, cada matéria dividida em 4 aulas, para que você possa estudar, para que você possa aprender mais sobre o que é a vida cristã. Nós estamos despejando conteúdos importantíssimos e riquíssimos para você, igreja, para nós, igreja, para que nós possamos avançar e avançarmos com solidificação. Não é avançarmos somente em 2025, mas que a nossa vida seja gerada com o espírito de avançar, de poder ir adiante, de poder romper. Então, essas bases da palavra, de ensinos, é para que você possa crescer e aprender cada dia mais. A maturidade espiritual está maravilhoso, vídeos lindos, bem gravados, com tudo. A igreja comprou iluminação, comprou tudo para que nós possamos oferecer o melhor e que os vídeos não fiquem cansativos, para que você, na hora de você deitar, você com a sua família sente, veja o vídeo, aprenda da palavra, daquilo que tem de conteúdo para você. Avançar é muito mais do que simplesmente você querer sair correndo. Avançar é ter base sólida. E quando eu falei essa semana que nós precisamos, que esse culto seria o culto da visão, para que você avance, você precisa conhecer aonde você está. Você precisa conhecer a igreja que você frequenta. Qual é a visão da igreja, o que ela prega, qual é a importância, o que ela preza, qual que é a base teológica dessa igreja.
Qual que é a base teológica da comunidade? O que os pastores ou aqueles que pastoreiam a igreja são formados, não são formados, conhecem a Bíblia, leem a Bíblia, eles conversam entre eles ou estão brigados entre eles, né? De repente o Bruno briga comigo, mas está tudo bem, está tudo jóia, a gente caminha. A igreja, você precisa conhecer a igreja que você caminha, e para isso você precisa ter uma visão da igreja, da palavra, daquilo que nós acreditamos, para que seja a sua base. Abra a tua Bíblia comigo, lá no livro de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, queridos, é o berço do propósito de Deus para a igreja, e isso é fantástico. Atos capítulo 2, 42. Olha como era a igreja primitiva e a igreja depois de ser cheia do Espírito Santo. 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, contribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Esse é o sustentáculo, essa é a base da igreja primitiva. Eu gosto muito do versículo 47, quando fala louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Que lindo isso. O povo crente era um povo simpático. Eu vou tirar o óculos para ver a tua cara de simpático. Meu Deus. Era um povo simpático. E por ser um povo simpático, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Quando nós fizemos a visão e os valores da igreja, fez eu, a pastora, o Bruno também participou, nós nos preocupamos em fazer aquilo que de fato é bíblico, aquilo que de fato a Bíblia alicerça e nos dá condições de viver. Então, quando nós pensamos em comunidade, para poder fazer a sua visão, os seus valores, quando nós fomos fazer os artigos de fé da igreja, daquilo que acreditamos, daquilo que pregamos, nós nos preocupamos muito em saber se isso realmente seria algo verídico em nossas vidas, porque falar às vezes é fácil, mas se isso seria algo verídico, seria algo real em nossos corações, se essas palavras, elas não se tornariam somente palavras, mas se tornariam algo vivo em nossas vidas todos os dias. Então o desejo de Deus para a igreja, e mais preciso para a comunidade, por quê? Porque cada igreja tem a sua visão, cada igreja tem o seu valor, cada igreja tem o seu artigo de fé, cada igreja preza por aquilo que ele acha ser importante, e desde que seja respaldado pela palavra, está tudo bem. Nós nos preocupamos em que você caminhe nos preceitos e no caminho do Senhor. Então, está dentro desse texto que nós falamos aqui, nesses 2, 4, 6 versículos que nós lemos, tudo aquilo que acreditamos em que nós como igreja precisamos ter, que nós como igreja do Senhor precisamos viver, que nós como igreja do Senhor precisamos ser exemplos
fora dessas 4 portas, dessas 4 paredes, fora dessas portas, vivermos esse evangelho de Cristo Jesus todos os dias. Então, primeira coisa, nessa visão, nós cremos na fé. A fé é a nossa força motriz, é a fé que nos faz caminhar, é a fé que nos garante que o amanhã já está pronto. A fé é algo que alicerça o nosso coração. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Você está aqui nessa noite, amém, irmãos? Então olhe para mim, sem fé é impossível você e eu agradarmos a Deus. Sem fé é impossível a igreja ser igreja. Sem fé é impossível nós sairmos por essas portas e sermos cristãos lá fora. Você precisa de fé. Fé com a certeza que a sua salvação já foi lhe dada e que você pegou e absorveu isso em tua vida. Fé para poder caminhar e orar ao Senhor. Fé para poder estender as suas mãos e declarar o milagre do Senhor na sua vida ou na vida de alguém. A pastora foi pregar numa igreja, e no momento antes dela pregar, ela me chamou e falou: Alexandre, estou com uma dor no braço, você pode orar por mim? Ela mandou mensagem aí para uma das irmãs que ora com ela. Eu falei, ok, Senhor, me ajuda aí. Falei, Senhor, não sou eu não, mas é o Senhor. Tira essa dor para que a tua filha fique em paz pregando. Para que a tua filha fique em paz e não tenha mal nenhum que traga a ela distração. Toca nela, Senhor. Tira a dor. Ela conseguiu pregar, ela conseguiu fazer uma ministração que tinha que ser feita. Abençoou as pessoas. Quando terminou de pregar, ela falou assim: Alexandre, a dor está voltando. Eu falei, valeu, Senhor, eu pedi porque ela foi pregar, né? Eu não pedi a cura. Você precisa ter fé, irmão. Fé que você vai acordar cedo, vai pegar o seu currículo e que você vai dar entrada numa agência ou vai colocar na internet numa agência e que vai dar tudo certo. Porque acordar cedo e fazer isso é fé. Ninguém lhe garantiu que amanhã que você vai ser chamado essa semana. Mas você levantou, orou, e eu espero que tenha orado. Está até fazendo jejum e foi lá levar. A igreja, ela é movida pela fé. E a fé é o que tem que ser um dos nortes da nossa vida. Tem que nos dar direção. É essa certeza. Eu sei que o Senhor está preparando o meu amanhã. Eu sei que o Senhor está preparando a minha vida. Eu sei que o Senhor está lá na frente. Eu estou aqui, mas aonde eu não posso ver e o que eu não posso fazer, Deus está fazendo. É isso que norteia nossos corações como uma visão de igreja. É isso que alimenta nossos corações como uma visão de igreja. Nós trabalhamos hoje aqui, nós oramos hoje aqui, exortamos hoje aqui, amamos hoje aqui, para que amanhã estejamos juntos na glória. Amém. Foi bem fraco para quem quer ir para o céu. É esse o nosso intuito. É esse o nosso desafio. A igreja, ela vive pela fé. É isso que tem que alimentar. Segunda coisa que eu aprendo, que a igreja, ela tem que ser uma igreja que ama. Amar ao próximo como? Amar ao próximo como quem, irmão? A si mesmo, a mim mesmo. A igreja tem que ser uma igreja que ama. Independente de quem entra por essas portas, independente se está limpo, se está sujo, se está cheiroso, se não está cheiroso, independente de qualquer coisa, independente se não fala a mesma palavra que você fala, independente da sexualidade que ele diz ter. Eu não vou abraçar o homossexual. Deus que me livre. Que conversa fiada é essa, irmão? É uma vida que precisa de Jesus, assim como você e eu precisamos. E não somos melhores que ninguém. Porque a Bíblia fala que todos nós pecamos.
E carecemos da glória do Senhor que já foi derramada sobre as nossas vidas. E a igreja não pode fazer acepção de pessoas. Ela tem que amar. Ela tem que receber. Ela tem que estar de braços abertos para receber todos. O homem, a mulher, o gay, a lésbica, o drogado, o traficante, o homicida. Ele tem que amar a todos, a família, a todos que entram. Porque a porta não pode estar fechada. Ela tem que estar aberta para receber a todos, porque a igreja tem que exalar amor. Porque o centro da igreja quem que é? É Deus. E a Bíblia fala que Deus é amor. Se o centro da igreja é aquele que é amor, não é aquele que ama, aquele que é a afirmação, ele é amor. A igreja tem que se parecer com o seu Senhor. Eu estava andando com a Débora, o Isaac estava andando a 2, 3 passos na frente. A Débora falou assim: Alexandre, o Isaac anda igual você, bonito, um andar marchador. Falou, anda igual você. Eu falei, graças a Deus, é meu filho. Sabe por quê? Ele carrega um pouco do meu DNA. A Esther carrega um pouco de mim. Eles carregam um pouco da Débora. E somando os dois, eles são quem são. Amanhã, quando eles casarem, o filho deles vai carregar o DNA deles e o DNA da esposa deles. E um pouco meu, claro, bem menor, mas vai carregar um pouco. E se meu neto andar igual a mim, fala, é meu neto, ó. É meu neto. Por que o senhor sabe? Olha como é que anda. O problema é que a igreja de hoje não quer parecer-se com o dono da igreja, com aquele que é senhor da igreja. Não quer ter o DNA da igreja. A igreja tem que amar. E o amor da igreja tem que envolver os nossos corações. Não é só amar quem entra, é amar quem está. Hã? Não é só quem entra, é quem está. Que conversa fiada, que eu estou na igreja, eu não me dou muito bem com a Débora. A Bíblia fala que eu posso suportar. Então tá bom, insuportável. Que igreja é essa, irmão? Que igreja é essa que não exala no seu coração e na sua atitude o amor de Cristo? A igreja, ela precisa aprender a amar. E amando, ela exala. Amando, ela derrama sobre o outro. Amando, ela perdoa. Amando, ela aprende a perdoar. Amando, ela caminha. Amando, ela vai para o céu. É amando. A visão também está relacionada à adoração. A igreja, ela tem que fazer hoje o que vai acontecer amanhã. Aqui é só um ensaio daquilo que vai acontecer no céu. Aqui é só um ensaio do que vai acontecer para toda a eternidade. Eu não gosto de adoração, então, meu irmão, você tem que rever a sua visão, porque no céu vai ser o quê? A adoração. Santo, santo, santo é o Senhor. A igreja, a adoração é o nosso estilo de vida. E não é adoração quando toca o instrumento e você canta. A adoração é independente de. É independente se está bem ou está mal. É independente da vitória ou da derrota. É independente da dor ou da saúde. É independente, é igual casamento. Enferma com saúde, para amar-te querer-te, até que a morte vos separe. E para isso eu empenho a minha honra. Um dia eu falei isso para Débora. Débora, é na dor, é com dinheiro, sem dinheiro, é gordo, é magro, é em pé ou deitado, seja lá o que for, mas eu vou amar você até que a morte nos separe. Vai ter que aturar, velho. Eu vou te amar. Vai ter que é um peso, né, irmão?
A adoração é o mesmo estilo, é independente. Eu estava conversando com um casal essa semana e falando das condições financeiras que eu particularmente estou passando. Depois eu entrei no carro e falei: Senhor, eu te louvo, viu? Porque minha cabeça está ficando branca, porque meu coração se agita, meu sono se encurta, mas eu sei que o Senhor está vivo. Eu amo o Senhor, eu adoro o Senhor, e se não der certo, eu continuarei adorando ao Senhor. Não foi a pior luta que nós já passamos na nossa vida, não foi a pior luta que nós já passamos na nossa casa. Irmão, hoje está luxo, hoje está luxo. Você está de brincadeira? Hoje eu tenho 2 carros, não tinha nenhum. Hoje eu tenho 2 filhos, e graças a Deus os 2 formados. Hoje eu tenho roupa para vestir, aquelas que cabem, porque não cabem fica lá na oração fervorosa: Deus me ajuda a emagrecer, Senhor. Está igual aquela música: socorro, Deus, socorro, Deus. Mas você tem que aprender a adorar, irmão. Não é porque tudo vai bem. Adorar em todo momento da sua vida. Isso é o nosso estilo de vida. Não murmurar, que tem de crente murmurento, reclamador, murmurento, é essa palavra mesmo. O cara reclama o tempo todo. Se está calor, porque está calor. Se está frio, porque está frio. Se está alto, porque está alto. Se está baixo demais. Meu Deus do céu. Ah, esse som, esse não sei o quê. Psh. Aquieta o teu coração, irmão. Glorifica ao Senhor. Já experimentou? A visão dessa igreja é uma igreja de adoração, independente do que aconteça. Eu não sei quantos aqui já foram em enterro de crente. Já foram aí? Nós já fomos em enterro de crente. E é um negócio meio louco. Eu, quando era recém-pastor, Débora, a igreja crescente, nós estávamos numa chácara, num sábado, e tinha uma menina que ia para a chácara, mas ela não podia ir para a chácara, porque ela dava aula de inglês de manhã. E ela, naquele sábado de manhã, ela acordou atrasada, e descendo uma das ruas principais de Americana, uma avenida, ela perdeu o controle, bateu de frente com um caminhão e morreu na hora. A gente estava na chácara e recebemos notícia, eu nem sabia quem era, porque eu estava recém-pastor naquela igreja, a Débora já era ovelha daquela igreja há muito tempo, então eu conhecia, e eu, recém-chegado na igreja, eu falei: Débora, quem é? É a filha de fulano, de ciclano, de Beltrano, que é ligada a esse fulano, não sei o quê. Eu falei: meu Deus. E nós fomos no enterro, paramos tudo, fomos no enterro, irmãos. Uma dor que não tem tamanho. Uma dor que não tem tamanho. Uma menina moça, nova, com seu carro, correndo para dar aula de inglês e depois ia encontrar com a gente na chácara. Que dor! E eu cheguei antes do pastor da igreja, do pastor principal, eu era auxiliar. E quando eu cheguei assim de longe, quando eu olhei o caixão, irmãos, ela sem os dedos, enfaixado, toda machucada, toda arrebentada, o corpo. Eu falei: Senhor, tem misericórdia. Eu não sou muito bom nisso, muito bom não sou nada bom nisso. Eu saí, fui lá para fora e falei: Débora, me esconde, eu não quero nem ver. Só que o pastor da igreja era pior que eu. O pastor da igreja chegou do lado do corpo, e eu escondido assim, porque tinha umas 500 pessoas no enterro. E eu assim, cadê o Alexandre? Eu falei, igual o Zaqueu, sabe? E eu, cadê o Alexandre? Eu falei, ai. A Débora, e aí? Você não vai não? A Débora sempre foi esse papel na minha vida, sabe, irmão? E aí? Vamos abrir igreja aqui, vamos. E aí, você não vai começar? Vou, Débora, tá bom. E eu fui, ele ficou de um lado e eu fiquei do outro. E ele falou para mim assim, pesado não? Eu falei, você me chama. Mas sabe uma coisa que marcou meu coração naquele enterro? O pai e a mãe são crentes.
e o filho é cristão, é cristão. É o pai, a mãe, a filha e o filho, igual a gente assim, um casal. Aquele casal glorificando ao Senhor. O filho se aborreceu com Deus, o irmão da menina, virou missionário. Alfredo virou missionário. Ele tinha talvez todos os motivos para não querer sair para ficar com seus pais. Virou missionário, foi viver a vida de missionário. O pai e a mãe crentes fervorosos no Senhor aprenderam que na dor Deus também está, que no sofrimento Deus também está. E se Deus está, é motivo de nós adorarmos. Você entendeu isso? Amém, igreja? Também a visão da igreja é servir. E servir é um privilégio. É um privilégio. Servir no altar, servir embaixo, servir no som, servir dando aula, servir limpando, servir cozinhando, servir fazendo manutenção. É um privilégio. Muitas pessoas acham que privilégio é sentar do lado do pastor. Que besteira, hein? Que besteira. Tem algumas igrejas que o pastor tem uma cadeira, uma poltrona. Vocês já viram isso? Rapaz, o dia que eu fizer isso, você me interna. Pode me internar. Fala, pega lá, pastora. Ele chega na igreja na hora de pregar. Às vezes nós vamos pregar em algumas igrejas e os pastores, na hora de começar o culto, pastor Alexandre, você pode me acompanhar no gabinete do pastor? Eu falo, mas vai começar o culto. Então, o pastor só desce quando chega a hora dele pregar. Aí vai o trouxa lá para cima. Aí sento na sala do pastor, eu falo assim, irmão, começou o louvor. Não, irmão, fique em paz, está tudo bem. Eu falo, começou a segunda música, irmão, vamos descer. Eu já não quero nem mais conversar com o cara, já estou com raiva dele já. Falei, vamos descer. O culto está rolando lá embaixo, porque servir é um privilégio, vamos descer. Aí a gente desce, senta, de repente, vem aí o pastor Alexandre, fala, irmão, não tem nada disso não, viu? É gente da gente, está tudo bem, a gente peca, a gente erra, a gente levanta, reconhece a graça de Deus, somos gente como qualquer um é, porque o nosso privilégio é só servir. O único privilégio que carrega na vida do cristão é servir. Não é tocar, não é pregar, não é dirigir, não é fazer nada, é servir. Eu estou aqui para servir, você está aqui para servir, e servir é um privilégio na vida cristã. O que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você, Ele serviu. Ele nos serviu com o seu sangue, com a sua carne, com a sua morte. Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida, Ele nos serviu. Pastor, nunca me chamou para ceia, porque você não entende o que é ceia. Ceia, a pessoa que está aqui levando, é servir. Precisamos entender isso. Servir é um privilégio, e não somente a Deus, mas servir às pessoas. Você quer ver uma coisa? Retiro de carnaval. Irmãos, vamos comer. Primeiro quem come são os mais velhos. Eu estou na fila primeiro. Dá para você aprender a servir? Melhor, ser educado nesse caso, né? Primeiro os mais velhos. Quando você for velho, ou mais velho do que você já é, você vai entender isso. Servir é um privilégio. E sabe o que muito me incomoda? Crente que corre do servir. Crente que corre do servir. Quando fala, nós vamos fazer tal coisa, nós precisamos fazer tal coisa. Ih, pastor, não dá. Sabe o que eu aprendo também? A visão da igreja é de compaixão. E compaixão é atitude. Quantas vezes nós já falamos que na ceia é importante que você traga 1 quilo de alimento não perecível? É compaixão.
Quantas vezes nós já falamos que às vezes pessoas precisam de um remédio? Para comprarmos o remédio, comprarmos o alimento, pagar uma luz, é compaixão. Quantas vezes nós já falamos que às vezes você pode abraçar alguém e Deus impulsionar você a abraçar alguém, isso é compaixão. Porque esse alguém está precisando de um abraço, de uma palavra, de um afago. Quantas vezes nós nos retraímos e não impedimos que essa graça de Deus venha sobre nós para nós derramarmos sobre a vida de outro. Isso é compaixão, é ter paixão pelas vidas, é ter paixão pelo reino, é ter paixão por servir, é ter paixão pela igreja, é ter paixão para fazer cumprir o ID do Senhor. Quantas vezes nós precisamos entender isso? O que norteia a igreja é ter compaixão. O que norteia a igreja é evangelismo. E evangelismo é uma missão para todos nós. Não é somente um ministério. Você quer ver uma pergunta? Essa semana você falou do amor de Deus para alguém? Aqui passou? Falou do amor de Deus? Não precisa fazer sinal. Não falou? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas pessoas passaram por você que não tem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Quantos encontros você teve na vida, nessa semana, e você não falou do amor de Deus? Você não anunciou Cristo Jesus. Evangelismo é uma missão. Discipulado é um desafio. Ser discípulo de Jesus. Ser discípulo. Você quer ver uma coisa? Eu vou usar aquele hoje. Ele está lá em cima, o Mateus. Mateus, filho do Rogério da Thalita. O que teve que ele colocou o terno azul? Formatura da Camille. Ele foi de terno. E ele colocou um terno azul, com uma calça azul e uma camisa branca por dentro. Um terno da mesma cor do terno que eu tenho. Chegou para mim e falou assim: hoje eu vim vestido de pastor. Claro que mais do que ele ser meu discípulo, ele tem que ser discípulo do Senhor. Ser discípulo é fazer você e eu imitadores. Imitadores. Eu fui em um acampamento um tempo atrás. A Esté falou: pai, você está ridículo desse jeito. Eu falei: deixa eu, menina. Eu coloquei bermuda jeans, meia até aqui em cima, tênis e camisa. De repente eu olho para o lado, Mateus está de bermuda, meia e tênis. Por quê? Porque ele quer ser imitador. Isso só me causa mais preocupação pelaquilo que ele está vendo na minha vida, para que ele possa imitar. Agora, acima de tudo, você tem que entender que nós devemos ser discípulos do Senhor Deus. Discípulos de Deus, discípulos do Senhor, imitadores de Cristo Jesus. E isso não pode ser distante, cara. Você tem que se questionar todas as vezes que acontece alguma coisa e perguntar: será que Cristo está nesse negócio? Será que Cristo responderia assim? Será que Cristo faria isso? Será que Cristo quebraria o pau do jeito que eu estou quebrando? Será que Cristo levantaria o dedo no meio no trânsito? Será que Cristo brigaria no trânsito como eu estou brigando? Fala a verdade. Será? Ou ele levantaria a mão e falava assim: eu te abençoo? O que se ele fez com a prostituta, por que não faria no trânsito? Nós devemos ter o desafio em nossos corações de sermos discípulos do Senhor, imitadores. O que o Senhor faria? Qual é a atitude do Senhor? E ser comunidade, prazer de viver em família. Na nossa visão, é o versículo, o final do versículo quando fala: e a simpatia, e ele contava com a simpatia de todos, porque eles eram simpáticos, e Deus ia acrescentando. Comunidade, prazer de viver em família. Agora deixa eu te falar uma coisa, e eu já falei isso aqui uma vez. É fácil viver em família, irmão?
A Débora são em 7. São em 7 irmãos. 7 irmãos. 7, eu não tenho noção do que é isso. Eu sou filho único. Toda briga é migo comigo. Toda cobrança é eu com eu. Tenho que levar minha mãe, sou eu. Tenho que buscar minha mãe, sou eu. Tenho que levar minha mãe para o Rio, sou eu. Eu não posso ligar para o meu irmão e falar assim, ô, sem vergonha, dá para você cuidar da minha mãe? Não, sou eu. Não tem história. Prazer em viver em família é isso. Família, eles quebram pau. Família discute, família briga. Família fala, mas família é família. Na casa da Débora são em 7, eles brigam entre eles. Eu falo, eu vou me meter nessa bicaiada? Vou me meter no meio dessa família bicalho? Estão aí assistindo aí esse povo, não presta, só ela. Estão lá assistindo, 7 irmãos. Você acha que eu vou me meter? Eu deixo eles, só não desrespeita a minha mulher. Por quê? Porque ela é minha mulher, só não desrespeita. Mas vocês brigarem, discutir, e falar, e não sei o quê, e apontar dedo, tudo bem. Agora, vai eu de bicudão lá, e fala assim, Débora, o Vomer não presta. A Débora, o quê? O que você falou do meu irmão? Aí já enrola, irmão. Por quê? Porque eu falei de quem? Do sangue dela. Então, que ele não presta, eu sei, mas eu não falo. A Suzy é boazinha. Que ele não presta, eu sei, mas eu não falo. Fala, você não presta. Família, irmão, se fecha. Família se guarda. Família se abençoa. A Débora pode quebrar o pau, mas na hora que ela vai orar, ela ora um por um. E como eu não tenho o nome bicalho no meu nome, eu estou na oração dela porque eu sou marido. Mas ela vem orando um por um. A minha sogra, e eu estava porque eu era o genro amado, e vinha, e é família. Agora deixa eu te falar uma coisa, por que você faz tanto bico dentro da igreja? Com essa família? Por que você faz? Uma vez eu perguntei para você, na tua família tem fofoqueiro? Claro que tem fofoqueiro. Claro, sempre tem um fofoqueiro na família. Sempre tem alguém. Na tua família tem alguém que fala demais? Sempre tem. Mas você não sai da tua família, sai? Você permanece lá, por quê? E por que aqui você quer bater o pé e quer sair? Aguenta aí, irmão. Abraça lá. Fala, você não vale nada, mas eu gosto de você. Nós somos família, comunidade. Prazer em viver em família. Eu tenho prazer de chegar aqui e de te ver. Eu tenho prazer de chegar aqui e saber que vocês são muito mais do que um conjunto de pessoas que se reúne dentro de um salão. Não, vocês são a minha casa, a minha família. Estendida, sim, mas é minha família. E não fala mal da minha igreja, não. Senão o couro come. Não fala mal dos meus, não. E eu ainda tenho um agravante, não fala mal da minha igreja nem das minhas ovelhas. Você precisa entender que isso aqui é um grande privilégio em nossas vidas. Para quem vive na comunidade, para quem vive na quadrangular, para quem vive na assembleia, para quem vive na batista, para quem vive é um grande privilégio estar reunido em família. Família. Você precisa entender isso. A comunidade é uma grande família e você precisa ter ouvidos atentos a isso. Eu vou te contar o que aconteceu no louvor. Só o André se atentou e eu ri. A Andrezinha está aqui, ó. Esse microfone aqui, irmãos, fala no ouvido de todo mundo aqui, ó. Então eu estou aqui adorando com os irmãos, o Diego está falando, parte 2, parte 2, parte 2. Eu estou aqui, o Diego, parte 2, parte 2. E o Andrezinho falou assim, não sei o que, o pastor. Aí eu virei e falei, oi?
pode falar nome, Andrezinho? Pô, aí você me quebra. Porque não sei o que, o pastor, eu falei, oi. Aí quando eu falei, oi, eu virei de novo. Eu falei, nossa, não era para ter respondido. É a minha casa, é a minha família. E está tudo certo. É o Andrezinho que falou. Eu conheço a voz deles. Você precisa entender isso, desse privilégio que você tem de estar reunido em família. Porque essa família vai te ajudar a ir para o céu. Você acredita nisso? Pastor Rodrigo, ele me ajuda a ir para o céu. O Júnior me ajuda a ir para o céu, cara. Nossa! Isso é importante. Vamos ficar de pé.